Boa noite a todos, né? Eu sou o professor Sérgio Cândido Gouveia Neto, vou trabalhar então com vocês a disciplina aí de currículo, conteúdo e metodologia do ensino de ciências para os anos iniciais do ensino fundamental. É uma disciplina com um nome bem longo, né? Então, e o tempo aqui, na verdade, ele é curto, né? Nós já estamos já no mês de março, já é 10 de março, a disciplina começou no dia 23 de fevereiro, né? E está previsto, né, encerrar todas as atividades até mês de maio. Tá? Então, ela foi dividida, né, em alguns tópicos, na verdade são um momento, 4 tópicos, e então você já tem, não sei se vocês já tiveram acesso, né, à plataforma também, se vocês já entraram, já visualizaram alguma coisa, já baixaram os textos já dessa primeira semana, desse primeiro tópico, tá? Então, vocês chegaram a fazer isso? É uma conversa rápida. Eu fiz, professora, eu já li todos os textos dessa primeira etapa agora. Ah, que maravilha, que maravilha. E o que, que vocês acharam dos textos? Os textos, pelo que li, são bastante motivacionais. Motivacionais no sentido de impelir para ler mais. Eu estava lendo, até vendo alguns vídeos, particularmente, há pouco, revendo, na verdade, e é tão instigante, mas tão instigante, que já abre a mente para, né, esse desafio da alfabetização científica, que é o que mais trata. Né? Muito legal. Eu já me chamou a Então, atenção, professor, foi um texto mais crítico um vídeo mais crítico que eu assisti, é de uma doutora, onde ela critica esse modelo que a BNCC traz para a gente, que ela fala que é um modelo muito tecnicista, né, que é muito focado em habilidades e competências, e uhum, que tem pouco foco em conteúdo e que isso prejudica muito esse modelo, né, que ela aponta que isso é muito ruim, esse modelo que a gente está agora, né, ela falou que é muito ruim, ela disse que na realidade foi um retrocesso. uhum. Então, nessa primeira etapa a gente vai falar um pouco também, não, desculpa, na segunda etapa a gente vai falar um pouco também sobre a BNCC, né? Aqui a gente vai dar só o mesmo, nessa aula de hoje, só um enfoque assim, muito geral em cima da parte da BNCC, que trata da área de ciências, tá? Então, mas assim, ao longo de todo o curso, a gente vai ter a oportunidade de retomar essas questões, né, da BNCC, porque, de fato, me parece que às vezes, né, quando a gente olha bem de perto, a BNCC, ela nasce, né, já de um modelo neoliberal da década de 90, do final da década de 90, né, e que tem todas as suas problemáticas, né, mas é um documento que está aí, né, e nós precisamos conhecê-lo, até porque não é possível a gente criticar alguma coisa, né, se a gente não conhece. Né? Então, a ideia é assim, a gente vai ver, né, e aí pensar, né, qual é o papel, por exemplo, do ensino de ciências, né, na BNCC, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe o primeiro texto para vocês aí, que é sobre reformas e realidade, né, o texto da Krausinski, que é o caso do ensino das ciências, né? Porque quando a gente olha hoje, né, vocês tiveram, essa é uma pergunta básica, né? Quando vocês tiveram ensino de ciências, quando vocês fizeram a educação do ensino fundamental, né, o ensino médio, tiveram química, física e biologia? Professora, eu tive muito pouco. Meu ensino médio, ele foi curso técnico em contabilidade. Então, a Uhum. gente quase não viu isso na época. E do ensino fundamental, foi lá na década de 80. Então, assim, eu Sim. quase não me recordo tanto do que foi visualizado nessa disciplina. E eu acho que ela também, eu acho que ela era misturada com uma outra disciplina. Eu acredito que não era, não me lembro se ela era
junto com estudos sociais, eu não me lembro se era separado, se era junto. Eu sei que tem algumas que entravam junto com estudos sociais. Uhum. Não sei se era essa. Certo. Estudos sociais era História e Geografia. História e Geografia, isso. Tinha também Educação Moral e Cívica, né? Mas essa disciplina, né, ela surge principalmente na década de 60, e a gente vai ver isso mais detalhadamente também, né? No currículo, né? No currículo da educação básica, ela aparece a partir da LDB de 1961, tá? Então, a gente vai ver isso. Mas por que essa disciplina ela entra no currículo, né? E é isso que a gente vai tratar aqui. Porque a gente tem um pensamento de que as ciências, né, ela é neutra, né? Então, mas ela sempre tem um viés que ele é também político, que ele é econômico, né? E que tem muitos interesses, principalmente em épocas que a gente está passando por crises, tá? E as ciências, né, e outras disciplinas, elas, de certa forma, elas entram, né, nessas reformas da área de educação. Então, tanto a ciência quanto as disciplinas, né? Então, a gente vai ver isso na década de 60, na década de 70, né, principalmente após a entrada do regime militar, né, que a gente vê, que a gente nota, então, uma disciplina, né, como a colega falou, que eram de cursos técnicos, né? Então, nos cursos técnicos, praticamente, na verdade, você não vê muito essas disciplinas científicas, né? Tanto física como química, biologia, a gente não vê muito isso, né? Então, a disciplina de ciências, ela entra antigamente até o 8º ano, né? Até a 8ª série, e aí depois, no ensino médio, que era chamado o colegial, né? Eu não me lembro mais, esqueci tudo. E elas praticamente desaparecem, né? Então, a gente vai ver por que isso acontece, essas coisas, né? Então, essas ciências, elas não são neutras, né? Então, ela, de certa forma, está relacionado com as questões econômicas, as questões políticas, né? Que vai colocando isso nas reformas. Vamos parar de colocar dificuldades, vamos começar a enxergar. Então, existe sempre, né, quando a gente fala, né, dessa introdução dessas reformas, sempre tem uma coisa que é pensada a nível muito geral, né, geralmente por pessoas que desconhecem a realidade das nossas escolas, né? Então, existe sempre um hiato, um vazio muito grande entre aquilo que às vezes se coloca nas reformas e aquilo que acontece em sala. Então, por exemplo, a colega falou sobre a questão da BNCC, né? Quando se criou a BNCC, se consultou muitos professores, né? Mas depois o pessoal perceberam que, por mais que eles levassem sugestões, né, tinha muitos grupos econômicos por trás disso que, de certa forma, estava impondo um modelo de currículo, né? Então, existe essa coisa, né, de geralmente a gente não ouvir quem está em sala de aula, tá? E vocês, né, como futuros professores, como futuros pedagogos, quando vocês forem fazer o estágio, é muito importante que vocês também, né, sintam a realidade da escola, né? Vocês vão trabalhar, às vezes, em ambientes, em escolas, né, que tem muitos problemas. Então, eu já trabalhei em escolas públicas que tinha, assim, variados problemas, principalmente da área, né, como eu sempre trabalhei com a parte de ciências, né, ciências, matemática. Então, escolas que não tinham laboratórios, né, escolas que tinham problemas com livros didáticos da área de ciências. Então, essas coisas vocês vão enfrentar muito em sala de aula. Então, vocês vão enfrentar isso nas escolas, tá? E, além disso, né, a gente vê também uma sobrecarga, tá?
Eu tenho alunos agora de mestrado, né, que eles fizeram pesquisas em algumas escolas de Vilhena, de Paraná, de Rolim de Moura, né, que eles mostram que tem dentro da área do ensino de ciências, a gente vai notar, então, cargas horárias, pouco tempo para ensino de ciências durante a semana, né, a gente vai notar falta mesmo de conhecimento da área, né, a gente vai notar poucos cursos de formação continuada, geralmente os cursos de formação continuada que vocês vão encontrar nas escolas tem pouco a ver com ciências, né? Tem mais a ver, às vezes, com uma coisa muito geral sobre avaliação, sobre a estrutura da escola, funcionamento de leis, mas pouco relacionado a essas problemáticas do ensino de ciências. Tá? Então, essa formação inicial que vocês estão tendo aqui, né, nós temos, acho que, uma disciplina da área de ciências, que é essa aqui. Né? Eu dei uma olhada no currículo do curso, pelo menos eu não vi, eu posso estar enganado, né? Mas eu só vi essa disciplina da área de ciências. Então, assim, né, a pergunta que eu faço, né, para vocês vão se sentir capacitados, né, aptos a trabalhar numa disciplina, numa escola, uma disciplina de ciências, né, um componente de ciências? Então, assim, essa é uma pergunta que vocês têm que se fazer, né? Não, acho que, na verdade, não só com ciências, né? Mas com a questão, por exemplo, de alfabetização, com a questão de matemática, né? Vocês vão trabalhar na área de educação infantil e vocês vão deparar com essa realidade, né? Então, história, geografia, né? E vocês têm que se pensar nisso, tá? Eu vou ser um professor desses anos iniciais. Eu consigo trabalhar isso, né? Então, leva isso, essa pergunta para vocês, né? Para a formação de vocês, tá? Então, existe, como eu falei para vocês, essa diferença, né, entre aquilo que está posto nos decretos, né, nas legislações, nos documentos, e aquilo que está em sala de aula, tá? Eu não gosto muito de falar de chão de escola porque me dá uma ideia de fábrica, né? Chão de fábrica. Então, assim, escola não é fábrica, né? São pessoas que estão ali, são alunos, são seres humanos, né? Então, não são fábricas, né? Então, se vocês verem eu falando isso, por favor, me corrijam, tá bom? Então, como é que surge essa disciplina, né, na década de 60 no currículo escolar, né? Então, como eu falei para vocês, o que a gente tinha? Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, 1945. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem, então, uma corrida armamentista, né? A gente tem no mundo todo. A gente tem também, após a Segunda Guerra Mundial, principalmente quando a Rússia lança o Sputnik, né? O que os Estados Unidos percebem? Os Estados Unidos vai perceber que eles estão atrás da Rússia, né? Então, existe uma coisa política por trás disso, né? Com a questão do desenvolvimento espacial, né? Então, a Rússia lança o Sputnik, os Estados Unidos percebem que está por trás, e o que eles fazem? Eles implementam, então, reformas na área educacional, né, com o objetivo aí de achar, de formar pelo menos uma elite científica que vai dar conta, então, né, de colocar os Estados Unidos na frente. Mas o que isso tem a ver com nós, né? Esse modelo americano, né, ele vai espalhar, então, para toda a América Latina. Nós vamos receber, então, uma influência americana muito forte, norte-americana, né? E vai pensar, né, numa disciplina, então, desde os anos iniciais. Tá? Então, o que a gente vê, né, nesse período aí, após a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ter, basicamente, aí o começo da Guerra Fria, né?
Então, uma ciência que ela é vista como neutra, né? E você não vai se pensar, por exemplo, numa ciência que vai produzir armas, né? Embora a gente tenha visto isso já desde a Segunda Guerra Mundial, né? A gente vai ver então as armas nucleares, né? Uma corrida por armas nucleares, mas não se vê a ciência como parte disso, né? Na verdade, ela faz parte disso, né? Então, e aí começa essa questão aí de ver a ciência como a ciência como atividade, ela é uma atividade neutra, tá? E para trabalhar isso, então a gente tinha a questão das aulas práticas. Então a gente tem basicamente aí 3 períodos, né? Esse início, aí a gente tem a partir da década de 70, né? Essa questão aí da guerra tecnológica. E aí muda-se o modelo, né? Então a gente tem um modelo inicialmente que era para formar uma elite científica, para depois passar para um modelo que é um modelo de formação de cidadão, de trabalhador, né? Então a forma como vai se trabalhar isso, como é que se vai trabalhar as ciências também muda, né? De a gente ter então de uma perspectiva de aulas práticas para uma perspectiva de projetos, discussões, né? E aí, de novo, né, quando a gente vai lá para o final da década de 90, a gente vai ter, então, já um período de época de globalização, né, um surgimento, então, do neoliberalismo, né, que vai se pensar, então, uma ciência, e aí já com todos os problemas ambientais que a gente começa a ter, né, começa a se perceber desde a década de 70, a gente vai ver na década de 90 um interesse mais em formar um cidadão, um trabalhador, um estudante, né? E aí vai pensar a ciência mais a partir de uma atividade com implicações sociais, né? Então, tem a época já também do surgimento dos computadores, né? Nós estamos hoje na era da inteligência artificial, né? Nós já temos praticamente um outro ponto de inflexão, né, na questão das ciências, porque hoje a inteligência artificial ela está mudando completamente a forma de se fazer ciência, de se escrever ciência, de se pensar ciência, né? Então a gente tem quase aí já a Klausinski basicamente precisaria atualizar né, esse modelo, porque a gente já está vivendo uma outra era, tá? Então, como eu falei para vocês, né, na década de 60 a gente tem a questão de formação aí de uma elite científica, e esse modelo americano que vem, né, só assim agora retomando e aprofundando um pouco mais aquele quadro anterior, né, então, para vencer essa batalha aí, né, espacial, e os Estados Unidos ele faz todo o investimento na área científica para garantir, de certa forma, um domínio, né, sobre a questão do lançamento aí, né, dessa batalha espacial, né? Então a gente tem uma formação aí de talentos, de uma elite investigadora mesmo, de um grupo que vai colocar os satélites americanos, né, a corrida para a Lua e assim por diante, né? Então a gente tem nesses modelos científicos, nesses modelos educacionais, o que eles chamam aí de sopa alfabética, né? E aí a gente vê, então, projetos na área de física, projetos na área de biologia, de química, né, de matemática, por exemplo, né? Eu sou licenciado em matemática e a gente estudou muito, né, e tenho doutorado na área de educação matemática, e nós estudamos muito sobre um grupo que é chamado SMSG, que é a Science Mathematics Story Group, né? Que vai então trazer livros, né? Essa sopa alfabética, esses modelos americanos, né? De projetos educacionais. Qual era a ideia? Era pegar as pessoas aqui e levar para os Estados Unidos, né? Fazer treinamento para esses professores e depois devolvê-los, né? Publicar livros na área. Então, veio para cá, trouxeram, né? Esses professores trouxeram muitos livros,
eles adaptaram para a nossa realidade e que teve uma influência muito grande, então, na década de 60. Tá? Depois, a gente tem, então, na década de 70, o que a colega estava falando, né? Que era por exemplo, ela fez um curso de ciências contábeis, que era no ensino médio, né? Então, nesse curso de ciências contábeis, possivelmente ela viu pouca parte de física, de química, de biologia. Né? Porque após a ditadura militar, o que nós vamos perceber? A ditadura ela reforma, então a LDB de 1971 ela já nasce dentro da ditadura militar, né? E o foco muda, a ideia era a formação mesmo, né, de um trabalhador. Então, a formação para o trabalho ela já vem desde o ensino fundamental, desde os anos iniciais. Né, e vai culminar, então, na criação dos cursos profissionalizantes no ensino médio. Então, as disciplinas da área de ciência praticamente somem. Né? E aí ela muda, né, ou ela some no ensino, na parte média, e na básica ela entra. Né? Então, a gente vai ter a antiga quinta série, sexta série, sétima série, todas voltadas para a área de ciências. A oitava série era ciências, mas basicamente o que se estudava era a parte de física e a parte de química. Né? Era a introdução à física e a introdução à química. Tá? Então, eles chamam isso que era praticamente pretensões irrealistas, que é uma formação técnica aí, que, de certa forma, né, vai descaracterizar o currículo. E o que nós vamos perceber? As escolas particulares, elas continuam, então, no modelo antigo. Né? As escolas particulares, elas vão formar a parte de ciências muito forte, né? Visando principalmente a questão dos vestibulares. Então, e os vestibulares dessas escolas que vão colocar as pessoas que têm um poder aquisitivo maior dentro das universidades. Né? Então, o modelo continua nas universidades, o modelo de seleção continua, né, por meio do vestibular, com forte ênfase em química, física, matemática e biologia, né, que vai, de certa forma, privilegiar quem estuda em escolas particulares. O aluno da escola pública, ele, então, tem a parte profissionalizante, com baixa parte científica, de física, química, biologia, matemática, né? E ele não vai conseguir entrar na universidade. Então, aí começa uma separação, né? Isso vai mudar, né? Após muitas críticas, né? Esse modelo, então, ele vai mudar já aí na década de 90, né? E aí a gente tem, então, a introdução, principalmente dessas áreas, né? Porque acaba, então, esses cursos técnicos profissionalizantes e a gente volta a ter, então, um currículo voltado mais para a questão das ciências. Mas aí, né, porque, assim, a escola, de certa forma, ela também ela vai preocupar, né, ou ela está ligada naquilo que a sociedade está colocando e está cobrando dela. Né? Então, outros problemas. Então, a gente tem hoje a questão, principalmente na década de 90, uma preocupação com o trabalho, uma preocupação com a questão da cidadania. Isso principalmente porque a gente tinha acabado de sair de uma ditadura militar, né? A Constituição de 1988 vai estabelecer, então, essa questão, essa preocupação com a questão da redemocratização do país, e aí o cidadão ele ocupa um papel muito importante nisso. Aí a gente tem a questão da ética, a gente tem a questão da tecnologia, que já tem o surgimento, então, dos computadores. A gente tem a questão ambiental, que estava muito forte, né? Ela entra muito forte a partir da década de 80, né? E o que vai acontecer isso nas escolas, né? A gente tem, então, um modelo de ensino e aprendizagem baseado principalmente aí na questão do construtivismo, né? E isso é muito forte,
né? Isso vai entrar muito forte. A questão dos estudos aí do Piaget, então, se vocês lerem os textos, vocês vão ver que, né, os autores todos vão falar disso. Então, quando eu comecei a dar aula em 1998, e eles falavam muito ainda de Piaget, né, essa coisa do construtivismo, muito forte mesmo, né? E aí, então, a gente tem um ensino médio, né, que é mais voltado aí para uma consolidação dos conhecimentos, preparação para o trabalho, e isso vai incluir também essa formação ética, tá? Só que o que acontece, né? A gente tem, então, também um ensino que é precário, né? Então, mesmo aí nos anos 90, nos anos 2000, a gente tem um ensino que é muito precário. Os problemas que eu falei para vocês no início, né, não são problemas novos, são problemas que persistem, né, por muito tempo, já são persistentes dentro da educação, tá bom? Então, o que a gente vai ver, né? Desde a década aí de 1950, né, a gente tem, então, um início que era um modelo basicamente tradicional, com um modelo aí de transmissão de informações, né? E a gente vai ver esse modelo, ele vai mudando, então o modelo de ensino de aprendizagem, ele vai mudando ao longo desses anos, né? Então a gente tem o início, que era um modelo tradicional, depois a gente tem um modelo que é baseado aí em comportamentos, né, observáveis, a taxonomia de Bloom entra muito forte. E o que vem esse modelo, né? O que isso tem a ver com a questão essa taxonomia de Bloom, né? E aí a classificação, né, e a criação aí principalmente de objetivos educacionais, né? Então, essa coisa de objetivos cognitivos, de intelectuais, né, de afetivos, emocionais, psicomotores, né, questão de habilidades. Essa taxonomia, ela vai criando, então, toda uma disciplina, todas as disciplinas, né, elas vão colocando realidades que o professor precisa alcançar com esses alunos, tá? Depois, como eu falei para vocês, vem aí um período já, né, mais voltado para a década de 70, né, no final de 90, mais ou menos, que a gente tem aí o cognitivismo e o construtivismo, tá? Então, o que a gente vê, né, quando a gente fala em ensino de ciências? Hoje, a gente ainda tem um modelo que ele é muito tradicional, né? A gente tem um modelo basicamente baseado numa certa inércia, né? O professor, ele é o detentor desse conhecimento, né? Então, o aluno, ele tem pouco espaço, digamos assim, né, nessa questão da aprendizagem, né? E é isso que a gente vai enfrentar, quando vocês vão enfrentar também em sala de aula, né? Então, olha só, né, quando a gente vê um modelo tradicional da década de 50, da década de 60, que ainda nós usamos, às vezes, em sala de aula, né, a gente vê, então, um embate entre esse modelo tradicional e um modelo construtivista, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque esses dois modelos, né, que é basicamente desse modelo tradicional, então, quando você cria, por exemplo, o que acontece nas escolas, nas disciplinas de ciências, né? Na década de 60, a gente tinha um ensino que era mais voltado nessa transmissão do conhecimento, e o professor, né, dentro da escola, ele tinha, digamos, um laboratório, né? O laboratório, ele era só para verificar os dados, aquilo né, que foi criado já há um tempo. Oi, Wallace, pode falar. Eita, desculpa, professor. Eu ia esperar só terminar de explicar. Mas eu achei legal esse último slide, que o senhor coloca em um laboratório tradicional e fazendo uma comparação com o laboratório construtivista, o senhor coloca uma observação embaixo, né? E um laboratório construtivista não é um laboratório que a aula é divertida.
o que o professor chama atenção, fazer aqueles experimentos químicos, científicos, enfim, que são tão agradáveis e chamam muita atenção dos estudantes. Eu acho que esse laboratório construtivista que o senhor insere aí é um laboratório em que você coloca problemas, né? E que o Isso. aluno, ele lança desafios e que o aluno, ele consiga encontrar soluções, né? E o professor mediano, não é isso? Isso, exatamente. Essa é a ideia, né? Porque no laboratório tradicional, por exemplo, você pega os experimentos todos prontos e o aluno vai fazendo, né, os experimentos, mas ele já sabe, o professor já sabe qual é a resposta, né? Porque essa coisa está meio controlada, né? E o que a gente tem que ver, né, é que na verdade as coisas não funcionam muito bem assim. No dia a dia, e mesmo no laboratório, né, eu trabalhei num laboratório na universidade, que acontecia coisas que não estava previsto. Então você tinha que parar, tinha que pensar, tinha que olhar e ver como é que funciona aquilo, né? Tá certo isso? Esse é o modelo ideal, né? Então, no modelo tradicional, a gente já tem as coisas prontas, o professor já leva todos os materiais, está tudo certinho, né? Todos os experimentos, todos os cuidadinhos. Já no laboratório, nessa ideia de um laboratório construtivista, a gente tem, então, problemas que realmente que faz parte do dia a dia do aluno. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, né? Quando você está com uma queimação no estômago, né? O que vocês tomam? O que vocês tomam? Antiácido, né, professor? Um antiácido? Que antiácido vocês tomam? Hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio. O que mais? Uma batata crua. Batata crua. É ótimo. Sal de frutas, professor. Sal de frutas. Por que batata doce? Batata crua. O sal de fruta, né, esses antiácidos, eles são basicamente preparados para isso, né? Eles são antiácidos, está claro isso. Mas a resposta da Aline me intrigou. Por que batata crua? Funciona sempre? Funciona, professor. Funciona, acho que é porque ela corta a acidez do estômago, né? Não sei como que fala, não sei se ela é alcalina que fala. Eu sei que ela corta a acidez do estômago na hora. Você pegar ou comer a batata crua, ou não é batata doce, batata inglesa mesmo. Batata inglesa. Ou ralar ela e pegar só o caldinho, ou beber, bater com água e beber, é na hora. Interessante. Vocês estão notando que, olha só, a gente tem um problema, né? E a solução é variável, né? E tem essa solução, principalmente da Aline, é uma solução construída talvez aí no saber popular, né? E aí cientificamente comprovada, professor. Cientificamente comprovada. Cientificamente comprovada, depois você dá uma pesquisada. Legal. Então, veja, essa é uma ideia de um laboratório construtivista. A gente tem um problema e a gente coloca isso para o aluno, né? E aguarda. Patrícia, pode falar. Então, aí a gente tem um outro problema, né? Assim, quando a gente fala do laboratório construtivista, porque principalmente quando a gente fala disso, as aulas, né, tem que levar em consideração para não tornar só um momento divertido, né? Vou levar. Então, a ideia de ciências, quando a gente fala aqui, ela seja, né, problemática, que o aluno cria suas hipóteses, né, procura as suas soluções. Então, a pergunta, né, a resposta da Aline, eu poderia, por exemplo, pegar um frasco, né, colocar um certo ácido
né? E ir testando as hipóteses, por exemplo. Qual é a quantidade de batata que eu preciso comer, né, para, digamos assim, neutralizar, né? Então, a gente tem um ácido, uma base, a batata é possivelmente básica, né? Qual é a quantidade de batata que você vai precisar, né? Então, veja, você dá para criar hipóteses, né, a partir disso, e transformar a sua aula numa coisa interessante, mas sem tornar essa coisa também, né, o professor, né, ele não vai ser só essa coisa divertida, né, não vai ser só uma aula prática para passar o tempo, né? Assim como os professores faziam, né, um tempo atrás com a questão de filmes. Eu vou passar um filme para o aluno, né, passar o tempo, né, e você precisa às vezes pensar, né, nesse recurso metodológico que você está usando como uma ferramenta mesmo, tá bom? Bonifácio? Apareceu dois aqui, não sei se é um, é dois, mas vamos lá. Parabéns, Aline, nossa cientista natural, trazendo as suas contribuições, isso é bem legal, né? Conhecimento popular mesmo. Mas o que o senhor está falando é bem legal a partir desse termo aqui, laboratório, de comprovação a parque de diversões, ou seja, como o senhor disse no início, enquanto futuros pedagogos temos apenas esse momento restrito e específico de formação para orientação na educação científica, né? Para a galerinha do ensino fundamental, e será que estamos preparados ou nos tornaremos de fato preparados e hábeis para dar essas aulas? Claro, todas essas informações são apenas provocativas. Cabe a nós aprofundarmos, buscarmos, conhecermos cada vez mais para que as aulas se tornem de fato interessantes, a ponto de tornarmos e criarmos, assim como nossa querida companheira Aline, cientistas do futuro. Pois é, aqui também, né, eu pensei muito como que eu ia fazer alguma coisa prática com vocês, né? Então, nós teremos uma avaliação mais à frente, né, que vai ser basicamente um trabalho. Então, vocês vão pensar num experimento, né, vão pensar num experimento, como é que vocês podem fazer isso. A ideia, né, quando eu pensei na disciplina, né, para a gente não ficar só na questão da teoria, né, para vocês começarem a imaginar como é que vocês estariam em sala de aula, né, vocês imaginar como é que vocês estariam em sala de aula, vocês trabalharem nessas questões de ciências, né? Então, para formulações de problemas, para formulação de hipóteses, né, para formulação de resultados, né, de trazer uma discussão também, né, em cima disso, de uma solução para isso, o problema que você levantou, né? E aí, lá nessa avaliação, vai ser uma parte prática. Então, vocês vão preparar um experimento, vocês vão filmar esse experimento, ou fotografar, né? E aí vocês vão colocar na plataforma, tá bom? Então, a Aline, de repente, já tem uma ideia, né, Aline, do que você pode tratar. Pode falar, Aline. Quando eu estava, acho que na quinta ou na sexta série, a gente fez um experimento de ciência. Eu adorava a aula de ciência justamente por isso, né? E era pegar um copo, assim, colocar um papel, um copo com água, colocar um papel e virar assim, aí o papel segurava a água dentro do copo. A gente foi a segunda equipe a apresentar o mesmo experimento, e na nossa vez o copo soltou, o papel soltou e voou água para tudo quanto é lado. Tinha uma aluna que estava na primeira cadeira, assim, o material dela alagou tudo. E muito legal que daí veio a explicação de por que o nosso experimento tinha dado errado, e houve toda uma discussão na sala de aula, entendeu? Então, mesmo que deu errado, no final foi uma explicação maravilhosa. Uma das minhas matérias mais preferidas era ciências e história no ensino fundamental, eu gostava muito. E acho que o maior sofrimento que eu tive foi quando chegou o 8º ano e virou biologia e química. Química e física, né? Sim, porque você sofre, nossa, foi muito triste, você sofre demais, porque é uma matéria tão gostosa de estudar, né? Ciências, os livros de ciências são tão gostosos, e de repente vem para aquela bomba. Então, porque já muda, né? A gente tem, então, uma parte que era do 5º até o 7º, né? Do quinta série até a 7ª série, que era essa parte mais dos experimentos, da parte mais de biologia.
E aí, no oitavo ano, entrava mais a parte de física, de química, e aí, às vezes, muito cálculo, né? Principalmente da parte de física, né? A parte de química tem coisas super interessantes, né? Que você vai trabalhar com física também, né? Mas, assim, às vezes o professor, né, fica muito focado mesmo nessa parte, principalmente dos cálculos, né? E às vezes esquece das explicações, né? Então, esse experimento que você fez, né, é um experimento de pressão, né? E é muito interessante. E o fato de ter dado errado, né, isso também é uma questão. Quando a gente está no laboratório, às vezes o que você erra, né, é um resultado. O erro em si já é um resultado, né? E tem toda uma explicação por trás disso também. Então, nem sempre vai dar certo. Então, o errado também é interessante. Quando eu estudava, eu adorava a parte de ciências também, né? Era a minha disciplina preferida, né? Eu acho que por isso que eu fui para essa parte, porque eu sempre me identifiquei. Eu adorava as feiras de ciências. Eu não sei se vocês tinham feiras de ciências, né? Eu sempre falo que toda feira de ciências, antigamente, eu não sei hoje as escolas, né? Eu acho que tem poucas feiras de ciências, né? Eu já converso, os meus alunos dos mestrados hoje, eles vão para as escolas e eles falam, professor, já praticamente não tem feira de ciências. Porque as feiras de ciências, eu não sei se você lembra, mas sempre tinha um vulcão, né? Toda feira de ciência tinha um vulcãozinho. E pode, por incrível que pareça, o vulcão, né, cada vulcão, ele é diferente do outro. Eu não sei se vocês já observaram isso. Cada grupo, às vezes, cada ano, eles fazem um vulcão com um material diferente, né? Então, eu até brinco que o vulcão, ele é uma cultura, faz parte da cultura escolar, né? Então, dentro da área de ciências. Então, a gente vai ver, né, dentro desses experimentos, essas coisas que vão mudando, né, ao longo do tempo. E é que é muito importante para a formação, né, para a nossa formação. Tá bom? Então, deixa eu avançar mais um pouco aqui. Então, a gente tinha um modelo que era um modelo de ciência neutra, né, uma ideia de que a ciência não tinha uma interferência, não recebia interferência, principalmente econômica, política, né? Isso lá desde a década de 50, década de 60, que era basicamente uma ciência que a gente chamava de ciência pura, né? Mas isso vai mudando. Então, na década de 60, a gente vê umas crises energéticas, né, com os problemas ambientais, que a ciência começa a se preocupar com essas questões também, né? Então, isso vai se aprofundar basicamente na década de 90, onde surgem os parâmetros curriculares nacionais, né, com os chamados temas transversais, com ambiente, saúde, ética, com direitos humanos. Porque a gente vai perceber que tudo isso é ciência, né? Então, a gente pensa que ciência não é neutra. Mas, veja, uma ciência que criou os sistemas, né, de tratamento de câncer via radioterapia, né, com elementos radioativos, é a mesma ciência que vai desenvolveu a bomba atômica. Então, é tudo relacionado com uma questão econômica. Vocês viram essa semana passada, né, esse ataque dos Estados Unidos e de Israel no Irã, né? E pela primeira vez a gente viu, então, o uso da inteligência artificial, pelo menos admitir, de certa forma, que eles usaram a inteligência artificial, né, para a questão dos ataques. Veja, é uma inteligência artificial que hoje está sendo usada para muitas coisas, principalmente dentro da área de saúde, né, para coisas boas, mas que também está relacionado com coisas ruins, né? Então, quando a gente fala de ciência, a gente sempre tem que pesar, né, ver
o que está sendo produzido, como está sendo usado isso. Né? E isso precisa estar em sala de aula também, esse questionamento. Né? E aí entra o papel que o Bonifácio estava falando no início, que antes da gente começar a gravação, que era a questão da alfabetização científica. Né? Então, a alfabetização científica ela é muito importante hoje para a gente começar a pensar, né, nessas questões, né, nessa criticidade desses problemas, criados pela própria ciência. Então, a gente tem uma ciência que ela faz o bem, mas ela também tem uma ciência que faz o mal. Né? Bonifácio? Professor, falando nisso, eu lembrei de recentemente, dando aula de alfabetização à criançada, eu chamo de galera, minha galerinha. Foi muito interessante porque eu não sabia, eu descobri um desenhozinho que o meu primo de 2 anos me ensinou, o Show da Luna. Ah, o Show da Luna, Eu adoro. não sabia nem o que era isso, descobri na hora, enfim. Aí, 2 anos, me ensinou aquele pequeno gênio endiabrado, o que era o Show da Luna, o que ela fazia, o que ela ensinava, enfim. Eu peguei isso, levei para a escola, porque tem alunos que nem conhecia, nem televisão tinha, imagine. Enfim, Isso. resumindo a história, olha que show de aula de ciências mais moderna, interessante, motivadora, que um desenho tão interessante como esse traz para a gente e é um excelente recurso metodológico, né? Para ensinar uma ciência de forma lúdica, bem legal, que a galerinha pega rápido e já leva para casa para pôr em prática. Eu tenho 2 crianças aqui em casa, né? E a minha filha mais velha, hoje ela está com 9 anos, né? Mas ela assistia muito o Show da Luna. E tinha, assim, perguntas muito interessantes, né? E a aluna trazia as soluções, as explicações, né? Coisas, assim, que eu mesmo olhava e falava, nossa, gente, eu não sabia que tinha isso, né? Então, realmente, o Show da Luna é muito interessante, né? É uma atividade E o risco, e só complementando, e o risco de muitas famílias que, infelizmente, não levam, não iniciam, né, seus filhos ao conhecimento científico, melhor, o puro questionar é pecado. Então, algumas mães chegaram na escola dizendo que vocês não podem ensinar essas doutrinas demoníacas ao meu filho, né, nas certas ocasiões. Minha gente, por favor. Aí eu chamei a mãe, levei para um pequeno laboratório da escola e disse, a senhora usa o que na sua cozinha? Por quê? Me diga. Ela disse, química, enfim, aquele processo, é mesmo, eu pensei que era outra coisa. Devemos alfabetizar cientificamente a todos. O simples fato, né, de você fazer um bolo em casa, né, ou um pão, alguma coisa, tem um processo de fermentação, né? Ou um pão, por exemplo, uma fermentação biológica. A Aline falando da batata, né? A minha mãe, ela fazia pão com fermento de batata, né? Era um processo biológico, botava a batata, né, para fermentar por 2, 3 dias, depois tirava aquilo ali e fazia o pão, né? O pão ficava uma delícia. Né? Então, assim, de fato, né, Bonifácio, a gente tem na nossa casa, nós temos um laboratório, que é a nossa cozinha. A nossa cozinha é um laboratório. Uma panela de pressão, por exemplo, quanta física você consegue explicar com uma panela de pressão, né? Esses dias eu perguntei, eu dou aula de matemática, mas as minhas aulas eu sempre vou falando de outras coisas, né? Como é que vocês tiram, por exemplo, a pressão, né, de uma panela de pressão? Como é que vocês fazem? Eu coloco debaixo da água. Eu coloco debaixo da água também, que eu sou doida. Eu dou uma levantadinha no pino, assim, com um garfo e deixo ali debaixo da água até ela parar. Uhum. Por que vocês fazem isso? Eu não sei, eu fui ensinada assim pela minha mãe, tô continuando. Eu espero. Eu já vi muitos acidentes. É perigoso, né? Então, e aí tem explicações, né? Dentro da física, você precisa pensar na diminuição da temperatura, né? Então, quando você diminui a temperatura e tira a pressão, né? Então, você vai liberar a panela, né?
Então, quando você joga debaixo da água, você está diminuindo essa pressão também. Então, veja, é uma cozinha que vai permitir, né, que vai dar para você fazer muita coisa, pensar muita coisa. E viu, Bonifácio, tem essa questão não só da família, né? Às vezes o próprio professor também, né? Nos textos que vocês têm disponível aí, né, um dos autores vai falar um pouco disso também, né? Hoje a gente tem uma escola que o aluno ele chega com acesso à internet, com acesso à inteligência artificial, né? Às vezes com a TV, com um show da aluna, e o professor, às vezes, não está nem ligado nisso, né? Então, o professor não conhece, né? O professor... Porque, eu não é aqui penalizando, né, ou julgando esse professor, mas é questão, mesmo, às vezes, de tempo, né, de se preparar, de estar ligado nas coisas, que às vezes é muito difícil. A gente tem que levar em consideração também, né, professores que moram, às vezes, em ambientes, em cidades muito difíceis, com pouca infraestrutura, com pouco acesso à internet, com pouco acesso a TVs, por exemplo, né? Então, e hoje esse mundo ele é muito mais amplo, porque antigamente a gente tinha o professor que era o detentor de conhecimento, era o detentor da informação, né? E hoje a informação ela está muito pública, está muito disponível, né? O que nós precisamos pensar é como nós vamos trabalhar essas informações com os nossos alunos. Como é que nós podemos explorar todo esse mundo, né? Digamos assim. Porque hoje, por exemplo, qualquer coisa, um celular, você tem acesso a coisas que antigamente, né, a gente precisava de muitos e muitos anos para ter acesso, né, de informações, e hoje está disponível na palma da mão. Bonifácio? Como o senhor está falando desse texto, uma das observações que anotei aqui foi exatamente um dos pontos vários, né, muito interessante, que diz exatamente isso. Docentes desplugados, alunos que surfam na internet, o professor e a escola perdem o papel do centro de referência, né? Isso. Seria aquela questão multidisciplinar e tudo mais que deve ser também trabalhado e resgatado para que a escola não perca referência nem o professor, mas que trabalhem de forma conjunta. Isso, exatamente. E é isso, né? Então é o professor que vai ter que repensar o seu papel, né? Para o ensino de ciências, por exemplo, num mundo que tem informação demais agora, né? E tem tanta informação às vezes que as pessoas não estão conseguindo mais nem processar tanta informação. Eu não sei se vocês já visualizaram isso, mas, por exemplo, os meus alunos, eles têm sério problema. Se eu falo uma coisa para eles numa semana, na outra semana, eu pergunto o que eu falei semana passada para vocês sobre isso, né? Eles não conseguem mais, né? Então, a gente vai ter que repensar o nosso papel hoje, né, de docente, do mundo que tem uma informação, que às vezes são informações principalmente fragmentadas, e na área de ciências não é diferente, tá? Então, explicações, esses dias eu estava procurando uns vídeos, né, no Instagram, que são vídeos da parte científica, e eles mostram que o experimento dá certo. E eu peguei, né, com a minha filha, vamos reproduzir esse experimento? E o experimento não dava certo de jeito nenhum. Tinha um experimento da moeda, não sei se vocês chegaram a ver isso, que era colocar 4 moedas e ligar um fio, né, uma coisa assim. E o experimento não funcionava de jeito nenhum, a moeda tinha que girar e não girava, né? E a gente tentou de várias formas. Aí eu fui procurar mais informações, aí eu descobri que o vídeo era falso. Então, veja, você tem hoje um mundo que tem acesso demais, tem informação demais, e qual é o papel disso? Você olhar, né, até ver se isso é verdadeiro ou não. Então, se essa informação... Porque quando você fala de ciências, a ideia da ciência é que você pode
reproduzir o experimento. Qualquer um pode reproduzir um experimento que vai dar certo, né? Então, esse vídeo é falso. E por aí vai. Então, esse era um vídeo falso. Aí a gente tem vídeo falso, né, na parte de vacinas, né, e de coisas médicas. Eu tenho uma preocupação muito grande, né, porque as pessoas elas se automedicam, né? E como essa informação ela está disponível, as pessoas vão atrás, né? Então, o nosso papel é, ok, eu tenho essa informação, mas isso é verdadeiro? É possível reproduzir esse experimento? Isso é confiável? Não é confiável? Né? Aline. É igual você estava falando desse negócio de internet, e hoje é tão copia e cola, né? Que acaba que a informação está aí e você não vai atrás dela para aprender, você só vai atrás dela para resolver o teu problema, igual na questão do aluno, né? Copia lá no chat e faz o trabalho. Eu acho que hoje você tem que trabalhar em sala de aula, mas é a questão de discussões e debates que obrigam um pouco a pessoa a pensar, né? Igual o senhor falou da questão de refazer o experimento, né? Porque hoje a gente só vê e pouco se absorve, né? Porque a ideia do conhecimento é que ele vai produzir alguma coisa, né? Tem uma diferença entre você pegar um conhecimento, você só absorver ele, e você pegar esse conhecimento e transformar ele, essa informação e transformar ele, que aí você vai transformar em conhecimento, né? Então, não basta eu saber, por exemplo, que o que é corrente alternada, o que é corrente contínua, por exemplo, dentro da física, se eu não sei para que serve isso dentro para trocar uma lâmpada, ou para construir, por exemplo, né, uma instalação elétrica de uma casa. Você está entendendo? Então, não basta saber sobre a informação, ter a informação, mas é saber como que eu vou utilizar isso também. Para que eu vou servir? Para que ela serve, essa informação? O que eu vou fazer com ela? Isso é conhecimento. A partir do momento que você usa para transformar e fazer alguma coisa com ela. Gilson. Bom, professor, pegando o gancho que o senhor falou aí, né, fazer um comentário aqui rapidinho. Eu sou professor de Química, tá, da Educação Básica. Uhum. Fui aluno do professor Chassot, o senhor colocou um artigo dele, né? Eu não sei se ainda está vivo, fui aluno dele na década de 90. Olha que legal. Ele é gaúcho. Show de bola, né? Então, fiquei muito assim, contente, alegre vendo aqui o artigo dele, né? Inclusive, ele tem um livro, o livro dele é Ciência através dos Tempos, não sei se o senhor conhece esse livro. Uhum. É até uma indicação para os colegas, o livro é formidável, ele conta a ciência desde a época da pré-história, com a descoberta do fogo, e ele vem trazendo todas as descobertas na ciência, né? Mas o que eu queria colocar, essa situação que o senhor comentou aí sobre a internet, né? O caso que aconteceu algum tempo atrás do cloro na piscina, né? Que foi feita uma mistura de duas substâncias na água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, com na verdade, o ácido acético, que é o vinagre, né? Isso. E aí, essa mistura ela é mortal, né? Principalmente em grande quantidade. Até na cozinha, em pequena quantidade, é mortal, porque a cozinha é um ambiente fechado. O que acontece com essa mistura? Ela bota cloro na forma de vapor, evapora cloro. E a gente respirando o cloro, ele é mortal lá no pulmão. Ele começa a reagir no pulmão e pode chegar à morte, né? Então, isso são coisas que as pessoas elas desconhecem, né? Não tem esse conhecimento, não tem o que o professor fala aqui nesse artigo, alfabetização científica, né? Eles são analfabetos cientificamente, né? Eu estou falando assim, né? O que o professor Chassot fala no artigo dele e fala no livro também. Então, isso é interessante que o senhor colocou, porque é bom a gente sempre observar
o que vai acontecer e procurar uma pessoa que tenha conhecimento sobre o assunto e não fazer essas receitas milagrosas da internet. Era isso que eu queria colocar. Interessante isso aí. Exatamente. Que legal você foi aluno do professor Chassot, né? Também não sei se ele está vivo, tá? Eu precisaria verificar também. Mas essa questão que você coloca, ela é muito interessante, né? E ela é muito importante, né? Porque é o de fazer, né? De qualquer jeito, né? O que está ali é a solução, e às vezes nem sempre é isso, né? E isso vale, por exemplo, para as questões de saúde, né? Porque eu tenho uma brincadeira aqui em casa, né? Às vezes você procura alguma coisa no Google sobre uma dor de cabeça e você sai depois de 1 hora dizendo que você está com câncer, né? E é muito perigoso isso. Então, realmente, precisa ver com alguém que sabe sobre isso. E não acreditar em tudo que você está vendo, né? Essa é o ponto. Então, o artigo aí da Klausinski, né, ela vai falar também, né, que o currículo das nossas escolas, ele é muito dependente sempre das avaliações, né? E porque há um tempo atrás a gente tinha então o vestibular, né? Hoje a gente tem o sistema aí, o SISU, né, que é o sistema de unificado, né, de avaliação unificada, que vai permitir colocar as pessoas nas universidades, né? Então, o vestibular, há um tempo atrás, era basicamente aquele que determinava o currículo, né? Então, a gente tem só um pouquinho. Então, a gente tinha um vestibular que praticamente determinava o currículo, né? E hoje em dia, vocês, né, quando vocês entrarem nas escolas, vocês vão ver muito isso, né? A gente tem hoje as avaliações, que é o SAEB, que é o PISA, né? Ou em alguns estados, as avaliações dos próprios estados, né? Acho que aqui em Rondônia também tem uma avaliação. E isso muda toda a rotina da escola, né? Toda a rotina da escola está em função, basicamente, dessas avaliações externas, né? E aí isso que, né, o SAEB, e essas que vai basicamente digitar as regras, né, que vai digitar aí um currículo, tá? Então, o artigo da Klausinski vai falar um pouco disso também, tá? E o que a gente vê, né, nas nossas escolas, né? A gente tem como um fracasso aí, né? Porque a gente tem 48% dos nossos alunos aí tem conhecimento quando chega no sexto ano, né, de alcançar o nível desejado. Esse valor ele vai caindo drasticamente, a gente tem 10% aí, né, na antiga oitava série, e apenas 3%. É como se a gente tivesse um funil, né? Então, é um funil invertido, né? A gente tem muitos alunos e isso vai caindo drasticamente, né, até chegar, por exemplo, na universidade. E o nível de conhecimento também, né? E eu tenho notado muito isso dentro da universidade. Então, eu trabalho há 16 anos na universidade, né, e já há 18 anos com ensino superior, e eu tenho notado muito isso, né? Coisas muito, muito básicas, né? E a gente tem, claro, né, principalmente aí em questão de turnos, né? Os alunos, por exemplo, da manhã, eles têm mais acertos, por exemplo, do que o aluno da noite. Mas é claro, né, o aluno, às vezes, da noite é um aluno que é um aluno trabalhador, né, trabalha o dia todo, e ele chega, às vezes, à noite, ele tem problemas mesmo, né? Para vocês terem uma ideia, os meus, né, tem alunos que eles, assim, estão mortos, né? Já chega às 7 horas da noite na universidade, você percebe, às vezes, nos olhos deles, né? Porque eles trabalharam, né? Então, às vezes, acordar desde as 5 horas, já foi para o trabalho, né? Trabalhou o dia todo, não teve descanso, né? Então, isso, de certa forma, influencia muito, né, na questão do aprendizado.
Então, essa é uma realidade que vocês vão talvez enfrentar, né? Mas é o que a gente nota, né? O artigo da Krausinski vai mostrar isso também, né? Que a gente tem, e aí vocês têm, gente, olha, hoje uma variedade, assim, eu estava falando para vocês dessa formação inicial que vocês estão tendo aqui da área de ciências, né? Mas existe um mundo de possibilidades para vocês fazerem formações continuadas. Então, aqui vocês estão tendo é uma formação inicial. Vão sair preparados? Vão, vocês vão sair preparados, né? Mas vão precisar também ir atrás de conhecimento, né? Então, o Brasil tem uma experiência muito grande, né, dentro da área de pesquisa, na área de ensino. Então, a gente tem hoje programas de mestrados, programas de doutorados, todos relacionados à área de ensino de ciências. Tá? Aqui em Rondônia mesmo, nós temos em Rolim de Moura um programa de mestrado em ensino de ciências da natureza. Tá? Então, a gente tem muitas pesquisas, nós temos congressos, nós temos muitas revistas, né, muitos cursos que vai permitir para vocês fazer essa formação continuada. Porque aqui ela é o início, ele não é o fim. Então, vocês vão ter oportunidade de expandir isso. Tá? E existe, né, um outro grande desafio que vocês vão enfrentar aí também, né? Porque, infelizmente, nós temos aí três coisas, né? A parte política, que vai determinar, às vezes, a fórmula do currículo, né? Vai criar os parâmetros, diretrizes, que às vezes está muito distante daquilo que se tem nas escolas, né? Com professores com cargas horárias sobrecarregadas, né? E que, de certa forma, é a ponta, né? É onde está direto com o aluno, é o que vai ter esse contato direto, que vai enfrentar todo o problema. Então, a gente tem a parte política que vai criar isso, tem vocês embaixo, né, os professores, e tem a academia, né, que tem as respostas, que tem o conhecimento sobre essas questões científicas, e o grande desafio nosso é fazer essa ligação, né. Então, a gente tem um exemplo aí na figura, são pontes, né, são pontes, e a gente precisa construir essas pontes entre a escola, né, fazer o meio político ouvir o professor, né, e também fazer, às vezes, a academia ouvir o professor, que pode acontecer isso, né? A academia, às vezes, as universidades, às vezes, estão tão longe da realidade do professor em sala de aula, né, nas escolas, então a gente precisa sempre fazer essa ponte, né, fazer essas pontes, né? Esse é o grande desafio nosso, tá? E aí a gente precisa, né, nesse caminho todo aí, né, fazer essa integração, né, entre esses meios, tá? Porque a gente precisa ter, principalmente, uma valorização do professor, né? O professor precisa ter tempo para estudar, para se preparar, ter recursos financeiros para isso, porque isso é muito importante, né? A gente precisa ter bons materiais, livros, laboratórios, né? Hoje tem muitas escolas, né? Aqui em Rondônia mesmo, muitas escolas receberam um laboratório móvel, né? O professor levar para a sala de aula. Só que tem um problema. Eles entregaram isso nas escolas, só que os professores não sabem utilizar. Por quê? Não tem uma formação continuada, né? Então, o professor ele mal abriu o laboratório móvel. Então, ele não sabe, às vezes, nem o que tem lá dentro, né? E nem como vai fazer os experimentos. Então, precisa, às vezes, ter guias de laboratórios, né, que sejam executáveis, né? Porque a gente sempre, às vezes, pensa que o professor ele é o solucionador de tudo. Ele não é o solucionador de tudo, né? Ele precisa ter o apoio, principalmente do meio político, né? O apoio financeiro, o apoio de formação,
para ele conseguir também executar, fazer seu trabalho bem feito. Né? E aí também entra a questão da ciência, né? Da parte das universidades. Né? A gente tem feito alguns trabalhos aqui em Rondônia de formação continuada dentro da área de ciências, né? Principalmente dentro dos programas de mestrado, porque a gente percebeu que tinha uma deficiência muito grande nessa parte, porque os professores não recebiam formação continuada, né? Principalmente da parte do Estado, como eu falei para vocês. Então, é um problema muito, muito sério. E aí a gente precisa, então, acabar, de certa forma, aí com essas cartilhas de gabinete, né? Esses livros de gabinete, que não tem nada a ver, às vezes, com as escolas, com a realidade das escolas. Porque nós temos um país, isso é um outro problema, né? A gente tem um país que ele é gigante, né? A gente tem um país que a gente tem uma ideia de que ele é uma cultura única, mas ele é multicultural, né? Pessoas que pensam de formas diferentes, né? Grupos que pensam de forma diferente, vê o mundo de formas diferentes. Então, a gente precisa pensar nessas realidades também. A realidade aqui da Amazônia, às vezes, é muito diferente de uma realidade do Nordeste, de uma realidade do Sul, do Sudeste. Isso tem tudo a ver com ciência. Né? Então, a gente precisa não pegar um livro didático que é criado para o país inteiro, né? Ancorado, às vezes, numa base, na Base Nacional Comum Curricular, mas que destoa das realidades. Né? Por exemplo, a realidade do ribeirinho, a realidade dos quilombolas, a realidade dos indígenas, né? E por aí vai. Né? Então, de certa forma, a gente precisa, né, superar os slogans. Né? Então, a verdadeira reforma educacional em ciência só ocorre quando a sociedade, os pesquisadores e os professores construírem junto um currículo, que ele seja rigoroso na ciência, né? Como a colega falou, a BNCC críticas, porque não traz um rigor científico, né? Mas que seja, então, rigoroso, que tenha relevância para a sociedade, que vai resolver os problemas sociais, porque isso, né, um dos textos que eu trouxe para vocês, que eu deixei para vocês, vai falar disso, de uma ciência, né, que vai pensar os problemas ambientais, né, nas soluções dos problemas ambientais. Hoje a gente tem os problemas das guerras, nós temos os problemas aí agora, né, criados pelas inteligências artificiais também. Então a gente tem os data centers das inteligências artificiais que consomem muita água, né? Então a gente é um problema que vai criar um problema ambiental, vai criar um problema para as sociedades, né? Então a gente está falando das mil maravilhas da inteligência artificial, mas nós não estamos já problematizando isso. Então nós precisamos começar a problematizar isso. E a ciência, ela vai um pouco nesse sentido. Né? E aí a gente tem que pensar num currículo que ele seja realista para a escola. Né? Como eu falei para vocês, um currículo que ele traz, que ele considera, né, as diferenças multiculturais que nós temos no nosso país, as diferenças regionais, né? Então, que isso, né, seja levado para a sala de aula, tá bom? E eu acho que é isso. Eu vou deixar aqui, então, depois a gente já tem 1h e pouco aí, 1h15 já, né, de nosso encontro. Eu vou deixar, então, depois o vídeo disponível para vocês lá na plataforma, tá bom? Vou deixar também uns outros slides, os outros materiais para vocês, tá bom? E aí tem uma primeira avaliaçãozinha que a gente vai ter, que é uma coisa bem simples. Eu gostaria que vocês, então, desenhassem o que é para vocês ser um cientista. Se vocês fizessem um desenho, tá? E eu vou depois abrir a plataforma para vocês fazerem as postagens, porque eu quero imaginar, eu quero ver a concepção, né, de ciência e de cientista que vocês têm. Tudo bem? É um desenho.
Tá? Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma coisa? Professor. Não, professora, até aqui tá tudo ok. Ok. Professor, como assim um desenho? A gente vai ter que desenhar à mão mesmo? Isso. Desenhar à mão, fotografar e postar na plataforma. Professor, por favor, repete, é desenho do quê? É um desenho, deixa eu colocar aqui para vocês, espera aí, só um pouquinho, só um momentinho. Oi, Eloy, pode falar, você ia falar alguma coisa? Sim, com relação a essa avaliação mesmo, dia 14. Ela será só no dia 14 ou terá alguns dias? Eu vou colocar alguns dias a mais, Tá. porque eu coloquei dia 14, é o início dela, né? Deixa eu ver aqui, dia 14 vai dar um sábado, né? Eu coloquei um sábado e um domingo, vou colocar talvez até uma segunda-feira, uns 3 dias, tá? Mas é uma avaliação diagnóstica, tá? Não vai valer nota, não vai valer nada. É só mesmo para entender qual é a concepção de ciências que vocês têm, tá? E de cientistas. Deixa eu perguntar aqui, professor, acho que já falando por alguns colegas, pelo menos. Eu não tive aula de desenho, e não houve aula para mim, então desenhar aquele clássico, bolinha, pauzinho. Podemos utilizar a inteligência artificial para representar o desenho que queremos produzir? Desde que acho que você coloque o prompt que você utilizou, que aí eu vou pensar em alguma coisa, tá? Todo mundo está usando inteligência artificial aqui ou não? Para pesquisa, sim, professor. Para desenho, ainda não usei, não. Com moderação, com moderação. Tá bom. Oi, Ana Lúcia, pode falar. Pois não. Não, professor, eu anotei aqui errado aqui, eu só ia responder que sim, que a gente usa a inteligência artificial. A gente acaba usando, né? Porque existe elas, por que não usar, né? Mas como diz a menina, com moderação, né? Pesquisar se é real, porque muitas vezes a mensagem vem e pode não ser real, né? Pode não ter base. Era só isso mesmo. Tem que ver se os dados não são enviesados, se a inteligência artificial não está tendo alucinações, né? Verdade. Então tá, professor. A aula está maravilhosa, parabéns. Obrigada. Então, assim, a gente precisa ter o cuidado, né, e saber usar a inteligência artificial, né? Ter ética com relação a isso, dizer o que você está usando, por que você está usando ela, né? E assim, a gente não pode negar isso para os nossos alunos, não posso negar isso para vocês, né? Eu acho que o papel da escola é se aproximar mesmo dessa realidade. Como eu estava falando para vocês, há um tempo atrás, a escola era a detetora do conhecimento e da informação, né, que levava isso para as comunidades. Hoje é isso, é esse conhecimento de fora que está entrando para a escola. Então, a gente precisa aprender a trabalhar com isso também, tá? E hoje, com a questão de inteligência artificial, nem sabe se é tão bom você estar por dentro ou estar por fora, né? Porque ainda tem um monte de gente que está perdendo isso aí e está por fora total. Eu trabalhava no Irmãos Gonçalves aqui em Porto Velho, e aí a gente estava falando na questão, estava eu e uma colega falando, nossa, às vezes eu me sinto tão burra por usar o chat GPT para qualquer coisa. Aí uma colega minha do lado falou assim, o que é chat GPT? Aí eu fiquei, difícil saber, né, agora. Então, é complicado, né? Assim, eu tenho situações de alunos também da graduação que eles não sabem usar também. E eu sei que quando eles forem para o mercado de trabalho, né, as empresas já estão utilizando muito isso. E eu trabalho num curso de ciências contábeis, e os meus alunos, nos escritórios de contabilidade, eles vão usar muito inteligência artificial, né? Então, eu falei para eles esses dias, eu falei, vocês precisam aprender isso, né? Eu sou do setor de faturamento, né? É mais ou menos isso aí. E usa muito.
Vocês Meu vão, Deus, vai acabar como? usando, então vocês precisam aprender. A forma como você vai usar isso que é a questão, né? Se você vai usar isso só como, não como uma ferramenta de aprendizado, aí é problemático, né? Mas a partir do momento que você está usando essa inteligência artificial como uma ferramenta para te ajudar no processo, porque uma coisa nós aprendemos no processo, né? A ferramenta da inteligência artificial, ela vai te dar o final, né? Ela não vai te dar o processo. Então, o que você tem que fazer é trabalhar o processo com ela. Então temos uma boa escola, Universidade Federal de Rondônia, em parceria com a Escola Gouveia Neto de Ciências Naturais. Éder, pois não. Éder, levantou a mão? Boa noite, professor. Boa Tudo noite, bem? Éder. Tudo bem. Eu estou tentando acompanhar a aula e acompanhar também a sala virtual. E aí eu estou vendo aqui que está bem pequenininho, né? Fique atento à data da primeira avaliação diagnóstica, dia 14. Só atentei para isso quando a professora Eloy falou. E aí, então, ela está nesse período aqui, porque ela está no tópico 2. É isso, ela vai aparecer... Quando o senhor liberar essa avaliação, ela vai aparecer no final, ela vai aparecer aqui no tópico 2, ela vai aparecer no tópico 3. Onde é que ela vai estar? Ela vai estar aí debaixo desse encontro síncrono, do primeiro encontro síncrono, aí, no final do tópico 2. Ah, tá. Então, porque o tópico 2 é de 23/2 a 7/3. E aí eu estava procurando já no período depois de 7/3, né? Porque a gente já está dia 10/3. Já estava procurando aqui no tópico 3. Então, não vai ser no tópico 3. Vai ser no tópico 2 ainda, né? Apesar dela ser dia 14. Isso. Então, tá fora dessas datas aqui que o senhor colocou para a gente se situar, né? Isso. Mas eu vou colocar bem chamativo assim para vocês, né, olharem. Essa dúvida, porque eu estava procurando aqui no tópico 3, que é começou ontem, né? E aí não tinha nenhuma avaliação e eu não estava conseguindo achar. Só estava achando a do dia 4/4. Não. Mas eu já encontrei. Outra coisa, com relação ao desenho do cientista que o senhor quer, o senhor vai criar uma tarefa para enviar? Como é que vai ser por e-mail? Como é que vai funcionar? Vai ser uma tarefa para enviar pela plataforma, isso. Então, para os próximos dias vão ter 2 atividades. Uma, essa avaliação do dia 14 e o desenho do cientista. Então, os dois vão aparecer aqui em algum momento. A avaliação do dia 14 é a avaliação do cientista. Não. É a mesma que a gente vai enviar o desenho? Isso. É a mesma. Então, entendi. Então, lá vai ter uma questão para enviar o desenho. Isso. Aí eu vou colocar lá, assim, a primeira avaliação diagnóstica, envie o seu texto aqui. Vocês vão clicar, vai abrir a plataforma e vocês vão poder enviar o arquivo transformado em PDF. Não entendi agora, professor, é porque eu estava muito perdido nas datas, porque eu estava olhando o tópico 3, e no tópico 3 só tinha avaliação do dia 4, então ela está no 2, né? Então é só a questão de datas mesmo, porque não estava coincidindo as datas do dia 14 no caso, do dia 14 já seria tópico 3, mas tudo bem, entendi agora, muito obrigado. E aí, semana que vem, nós temos um outro encontro, que é o nosso segundo encontro, dia 17, tá certo? Então, hoje é o nosso primeiro, que deveria ter sido semana passada, né? Mas por questões de saúde, eu tinha feito uma cirurgia no começo de fevereiro, e aí não estava muito bem, passei muito mal, né? E aí eu tive que adiar. Eu peço desculpas já de antemão, né, por essa questão. Então, nós deveríamos ter um encontro, era o encontro semana passada, a gente tem, então, um encontro essa semana e a próxima semana também, tá certo? Que aí a próxima semana é relativo ao tópico 3, que a gente vai falar, então, da questão da investigação científica e os temas integradores, tá certo? Muito obrigado, professor, entendi agora, consegui me situar lá. Tá? Beleza. Então, tá certo, gente? Muito obrigado, um abraço para vocês, bom descanso, e a gente se vê, então, na próxima semana, tá bom? Um abraço. Eu vou parar a nossa gravação aqui. Um abraço.